Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, tenho 17 anos, estudo em Propiá, Sergipe, no Colégio Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, no ensino integral. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é de suma importância, que é tratando sobre os traumas de muito tempo que este acaba trazendo para os dias atuais e que ainda afeta a gente depois de tantos anos. A nossa participante muito especial, ela está entrando agora, a Isadora, e ela já vai estar entrando aqui para conversar com a gente mais sobre... Vamos aguardando. Então, só para frisar novamente. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem sim com você? Também. Graças a Então, Deus. só para falar de novo, o tema de hoje é depois de anos, isso ainda me afeta. Nós estaremos falando sobre as feridas, sobre traumas trazidos lá do passado. E eu gostaria que antes de gostaria que você se apresentasse, logo depois falar por que isso afeta tanto a gente? Por que esses traumas afetam tanto as pessoas? Bom, gente, boa noite. Eu sou Isadora, tenho 18 anos, sou estudante egressa do Centro de Excelência 28 de Janeiro e fui convidada para participar dessa live com a Karen. E estou muito feliz por tratar de um tema tão recorrente, né, nos dias atuais, os traumas. Então, já posso responder, Karen? Já, já. Uhum. Pronto. Então, afeta tanto porque quando a gente começa a passar por situações que lembram aquelas situações vividas na infância, é como se ativasse na nossa mente as lembranças. Aí isso faz com que a gente se sinta triste, abatido, porque durante o tempo que passamos vivenciando aquelas coisas, as humilhações, e tantas outras coisas, a gente vai guardando aquele sentimento só pra gente. E quando a gente chega na fase que a gente revive essas situações, aí a nossa mente como se tivesse ativado e volta aquele sentimento de novo. Então, afeta bastante. E quando a gente não sabe lidar com as situações, é que prejudica mais ainda. Verdade, justamente. Quando eu estava pensando nessa seguinte pergunta, por que afeta tanto, eu me lembrei do medo. Do medo de passar aquela situação novamente, do medo de cometer o mesmo erro. E o principal não, é uma coisa que dói muito por causa do medo. A grande questão é o medo. E aí, quando a gente passa por determinada situação, a gente tem medo de cometer esse grande erro novamente. E aí, as situações que a gente pode parar para perceber. Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente acaba cometendo. Tem tanto medo de ser igual, ou tem tanto medo de que aconteça, que a gente acaba vivendo aquilo e acaba fazendo acontecer novamente. E isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Para que aquele problema ele não venha, você venha conseguir superar ele, você tem que tratar. E a gente está aqui hoje para pedir para que vocês abram as suas feridas. A gente também está abrindo as nossas feridas aqui, mas não é uma coisa que a gente superou, mas a gente tem que reconhecer e aceitar que nós vivemos aquilo e saber, eu não posso ter medo, porque se eu tiver medo, eu vou ser refém daquilo. Então, sempre se posicionar, porque os pensamentos, eles vêm. Porque a situação, ela acaba sendo revivida. Mas o porquê que está sendo revivida? O que eu posso fazer? E também a gente vai estar falando sobre a seguinte questão. O perdão. Quando, além de pensar no medo, do porquê isso, a seguinte solução para você conseguir dar a solução para esse porquê é você perdoar. O perdão, muitas vezes, a gente pensa que é
dá quando o outro pede. Ou dá para alguém porque ela está merecendo ser perdoada. Mas é muito pelo contrário. O perdão é você dar algo para alguém que ela não merece. Ela errou de verdade. E aquilo doeu, e aquilo te machuca. Mas você está dando algo que ela não merece. E é importante que haja isso. É importante que haja isso para ver a cura. A cura, a gente sempre fala nessas lives que tem que começar dentro da gente para transbordar para fora. E é isso que acontece mesmo. Você que tem que se posicionar. Você que tem que lutar. Porque muitas vezes as pessoas nem vêm te pedir perdão pelo que ela fez. Ou às vezes nem reconhece isso. Ou às vezes passa despercebido. Mas por isso que tem que haver... tem que haver dentro de você. Também tem trauma, gente, que somos nós que criamos em nossas cabeças. Eu vou dizer o meu trauma, que ele era em relação ao meu corpo. Eu não gostava porque eu sempre fui magra, sempre fui magrinha. E eu não gostava disso. Eu não gostava que quem falasse de mim. Mas hoje não é assim. Mas não vou dizer que hoje, se você puxar uma brincadeira comigo, relacionada a quem eu sou, eu vou ficar rindo. Não vou ficar rindo. Para mim tem brincadeira de bom gosto e tem brincadeira de mau gosto. Tem isso. Mas eu não vou ficar mais... Eu tenho trabalhado isso para não ficar tão triste por conta disso. Não deixar que me afete tanto. Porque quando me afeta, eu retruco. E eu retrucar, eu vou estar fazendo com que outra pessoa também sofra. A pessoa me fez sofrer e por ela me fazer sofrer, eu vou fazer ela sofrer também. Não, tô sendo igual. Então deixe quieto. Uma coisa que eu não gostava é a minha testa. Não gostava da minha testa. Até hoje, ainda tenho coisa com a minha testa. Não gosto dela. Mas eu tô aprendendo a gostar. Hoje já consigo ficar com o cabelo preso. Eu já gosto de ficar com o cabelo preso. Antes eu não saía de jeito nenhum com o cabelo preso. Antes eu não gostava da finura do meu braço. Eu achava que esse ossinho daqui, eu não gostava que ele aparecesse. Hoje eu já gosto. Hoje eu já acho meigo. Mas antes eu não gostava. Antes eu não me aceitava de quem eu sou. Então são traumas que eu trazia Foi traumas que eu criei na minha cabeça. E eu não gostava que as pessoas falassem. Eu não gostava dessas brincadeiras. Então, são coisas assim que vão acontecendo e a gente tem que trabalhar, parar, reconhecer. Não, por que eu não gosto? O que aconteceu? O que eu tenho que mudar aqui? E é isso. Quando as pessoas olhavam muito pra mim, eu pensava que estava olhando pra minha testa. Eu não gostava. Eu ficava com muita vergonha. Hoje em dia, não. Só não gosto que me olhem muito, 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 muito tempo. Então é isso. Mas eu tô levando. Tô aprendendo. Outra coisa. Eu queria o seu ponto de vista. Quando tinha essas feridas? Em que momento, assim, que elas se tornam mais visíveis? Mais visíveis, né? Então, quando eu falei do momento que afeta tanto, é quando a gente passa a reviver aquelas situações, ou passar por situações semelhantes. Então, aí eu vou dar exemplos. Primeiro exemplo, a questão de um trauma que eu tenho, que se tornou um certo trauma, a separação dos meus pais. Eles se separaram acho, com 11 anos. Aí, quando foi em 2019, na minha formatura, na conclusão do ensino médio, né? Que eu precisava que os meus pais estivessem comigo, meu pai e a minha mãe. Aí, eu fiz o convite ao meu pai, por ele morar em outra cidade, e a minha mãe. Só que chegou um momento que a minha mãe ela não quis participar, e não quis entrar comigo se eu entrasse com meu pai, porque ela guardava muito rancor. Aí, então, assim, foi um momento que eu fiquei muito triste por meus pais estarem separados e por um momento que eu precisava deles e eles não podiam estar juntos por mágoas do passado. Aí, assim, nesse momento ficou muito visível a questão da minha tristeza por eles estarem separados. Porém, eu compreendi a questão de que eles estavam separados porque tinha uma questão, né?
a questão da violência que a minha mãe vivia, a questão que meu pai bebia. Então, assim, teve um motivo plausível para a separação, né? Fiquei triste porque as crianças, elas ficam afetadas com a separação dos pais. Porém, eu compreendi que existia um momento em que eu prefiro ver a minha mãe feliz com outra pessoa do que ela sofrendo com o meu pai. É assim, nesse momento foi um momento que eu vi que eu estava muito afetada por eles estarem separados. Mas aí eu aceitei que acontecer, né? Tem coisas na nossa vida que precisam acontecer. Embora afetem muito a gente, mas a gente precisa passar tem que acontecer. Outro trauma que ele fica visível é a questão também que eu fui assaltada 2 vezes. E quando eu fui assaltada, eu fiquei assim, aterrorizada, né? Nunca tinha passado por situação e, tipo, foram 2 vezes. Aí, quando eu estou viajando, eu não consigo viajar sem olhar para a estrada, sem estar olhando, porque eu fico com medo. Aí, toda vez Uhum. que eu tô viajando, que eu olho pra pista, assim, aí eu fico, volta aquele medo de um carro parar e assaltar. Aí já fica bem visível, as pessoas ficam pensando, vixe, essa menina, não, eu viajar em pé, eu gosto de viajar em pé porque eu fico olhando o que tá na frente e é ativa o medo, sempre ativa. Quando eu vou viajar, eu lembro dos 2 momentos que eu fui assaltada, porque foi uma vez num caminhão de feira e outra vez no ônibus da escola. Aí quando eu tô no ônibus, aí pronto. Aí esse, Meu Deus. são coisas que ficam visíveis nesses momentos. E outra coisa que aí é medrosa, assim, muito medrosa. E outra questão é da bebida. Como eu falei da questão da violência, né? Porque o meu pai bebia. É assim, é quando eu tô passando por uma situação que eu vejo pessoas bebendo, aquela coisa assim, aí já ativa aquele medo de que alguém vai se alterar, que vai bater Ter alguém, briga. vai ter briga. Aí já fico com medo de acontecer de Uhum. novo. Então, quando a gente passa por situações meio que semelhantes, aí é que essas feridas ficam visíveis, né? Já é automático. Quando a gente. E o pior é quando a gente guarda só pra gente essas coisas, né? Assim, a gente não externa, não tenta mudar a visão, né, daquilo. Aí é que fica mais. Como é que eu posso falar? Mais visível, né? Pesado. É É. mais pesado de suportar. Aham. Verdade. Eu também, uma vez, eu lembro, quando estava construindo, ainda tá construindo a ponte de Propiá para colégio. Mas, antes, quando estava fazendo umas reformas aí tinha um Parecida. E a gente foi assaltado. E nesse dia, o cara, ele não queria só assaltar, ele queria matar meu pai porque ele pensava que meu pai era policial. E aí, eu ficando lá com medo. E quando eu reajo com medo, tem gente que trava quando tá com medo. O meu jeito não, eu corro. Eu não espero, eu corro. Então, tanto ficar parado é ruim, quanto correr é ruim. E sabe o que aconteceu? O cara pegou e falou assim: mata, mata que é policial. E eu abrindo a Uhum. porta, tentando sair do carro. Meu irmão segurou a porta: você tá doido? Você quer morrer, menina? E hoje em dia, quando aparecem uns caras assim que eu não conheço, e aparece um cara de moto, eu acho cara estranho, eu fico muito desconfiada. Eu não gosto de parecer. Eu fecho janela assim, eu fico, gente, fecha janela aí, ligo o ar-condicionado. Eu não gosto, eu tenho muito medo também. Não mexo no celular em carro, em nenhum lugar assim que é visível, porque eu tenho muito, muito medo. E é um trauma. Assim, e aí, assim, propriar principalmente, eu fiquei aterrorizada quando eu fui fazer a formação de jovem protagonista, que os meninos Ah, começaram a contar a quantidade de assaltos que os alunos sofriam no Joana de Freitas. Não sei se você já chegou nessa, você não chegou, né? Então, a escola tinha as grades. Você sabe as grades, né? Que ela toda cheia de grades, né? Então, as grades eram por causa que os bandidos, eles iam lá e assaltavam os alunos. O aluno lá encostado no portão, eles apontavam a arma e pegavam o celular. De dia.
Menina, eu já ouvi de assalto mesmo. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano, aí queriam mandar os alunos para casa, porque disse, olha, uns informantes aqui disseram que queriam assaltar. Aí eu falei, meu Deus, e eu já tenho medo de assalto, né? Por causa do que queriam fazer com meu pai. Eu fiquei, meu Deus do céu, vai assaltar, vai assaltar. Mas no final não teve nada. Mas eu nunca presenciei assalto, não. Mas eu já ouvi de antes que tinha muito assalto assim. Eu morro de medo. Trauma. 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 Mas tem situações que esses traumas, eles têm que. A resolução desses problemas tem que vir dentro da gente. Por exemplo, medo de assalto. Você não tem como conversar a pessoa que te assaltou para solucionar esse problema e tudo, para curar lá dentro. É um medo que você vai ter que estar tratando e sempre prestando atenção, mas calma, respira, vamos lá. É uma coisa assim, por exemplo, tiverem bebendo perto de você, você não vai poder fazer nada. Gente, pare de beber porque eu tenho um trauma. Não. Então são coisas que tem que vir de você e tem que tratar só o medo. E é muito ruim. Quando é um trauma que a gente pode conversar com a pessoa e há um reconhecimento e a pessoa coloca o ponto de vista dela, pede perdão, consegue até superar esse problema. Mas e quando não consegue? E quando não vem da outra pessoa? Tem que haver dentro de você. É bem mais complicado. Mas também é um processo. Outro caso aqui, que a gente vai comentar hoje, foi para fazer essa live de hoje, gente, a gente pesquisar muito para não falar o que a gente acha, mas falar o que tem certeza e que nós assistimos. E tem alguns exemplos de traumas. Traumas que são trazidos da infância. E um dos traumas é do abuso sexual, também da violência doméstica, também da rejeição. Outro caso também, deixa eu ver aqui, de pais autoritários. São os traumas que, menina do céu, porque eles vão se perdurando por conta do medo de passar aquilo novamente. E foi interessante que quando eu estava assistindo sobre violência doméstica, as pessoas que são agressivas, normalmente, e vem violência dentro de casa, elas normalmente, não todas, mas acontecem casos de pessoas que elas são agressivas também, depois, porque quando ela vê uma agressão, ou ela se sente agredida, ela já reage. E também tem umas que acreditam que a forma de corrigir o outro é fisicamente, porque ela aprendeu isso na infância dela, que era física. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, esses medos de infância, eles vão tornando que se torne um ciclo na sociedade, um problema social. Então esse debate, essa conversa aqui, ela é muito importante para quebrar esse ciclo. Você quer falar sobre esses traumas também? Então, um que eu vejo que afeta muito, assim, se você falou, a questão da violência sexual. Quando a criança ela sofre um abuso sexual, ela já fica ali com um paradigma que, tipo assim, que quando ela crescer, virar adulta, quando ela vai ter aquele medo. Eita, eu fui machucada quando eu era criança. E se esse homem ele for me machucar também? Se ele vou fazer o que eu não quero, o que não é da minha vontade, aí assim, ela já vai crescer. Por isso que é muito importante, né? A questão da educação sexual das crianças terem uma consciência de que aquilo não pode, que não é permitido, tem que falar para os pais, não pode deixar. Porque quando elas crescem traumatizadas. Elas já ficam com aquela coisa, meu Deus, homem não presta, ele vai me machucar. Aí acabam até tendo dificuldade nos relacionamentos, dificuldade para casar, porque elas ficam com aquilo na mente, né? Que todos os homens serão assim. Só que Verdade. por isso que precisa muito de um acompanhamento de um psicólogo para ir trabalhando a mente, que porque ela passou por aquela situação na infância, com um homem não significa que todos os homens serão assim, né? Que terão pessoas diferentes.
Terão pessoas que vão cuidar, vão amar, vão proteger, não é isso? E Verdade. pode falar. Pode falar. Pode falar. Então, e tem também a questão, não sei se você mencionou, da humilhação, né? Um trauma que. Porque, assim, quando os pais, às vezes, sem perceber, eu acho assim que é sem perceber, né? Que o pai acaba, Uhum. os pais acabam falando coisas que humilham a criança e eles não percebem, assim, que isso vai afetar a vida adulta, né? Exemplos quando os pais ficam com xingamentos, chamando de burro quando a criança não vai bem na escola, chamando de burro, falando que não sabe Uhum. fazer nada, que é incompetente. Aí, assim, a criança vai guardando isso. E quando ela cresce, que ela fica insegura, com medo de decepcionar as pessoas, assim como os pais falavam que ela os decepcionava. É assim, afeta bastante. E às vezes os pais fazem porque passaram por situações assim, né? Com os próprios pais, ou às vezes sem perceber mesmo. Sem perceber. Verdade. Não sabe que vai causar isso tudo. Sobre o primeiro, sobre o abuso, uma das lives eu estava falando sobre a importância do abraço. E a criança, o jovem que sofreu abuso, ele não. Quando uma pessoa toca nele ou nela, ele vai sentir um certo desconforto. E o abraço, ele é muito importante porque ele tem um hormônio. Eu esqueci o nome do hormônio que dá. E que ele é muito bom para empatia. Ele faz com que a pessoa ela se coloque, seja mais sensível e se coloque mais no lugar do outro. E que torna até o indivíduo um ser humano melhor, aquele que abraça mais, que é mais feliz, que é mais sorridente. Eu acho que é ocitocina o nome do hormônio. Não tô Tem, lembrada. tem serotonina, ocitocina, Eu não lembro o endorfina. nome. Ah, eu acho que é ocitocina, o nome do hormônio do abraço. E a criança, o jovem ou o adulto que sofreu abuso, ele se sente desconfortável com o abraço. E ele se sente preso a não confiar, tem medo de confiar. A confiança. Então, cria uma barreira ali. E ele vai ser, não todos, mas pode gerar um indivíduo em que tenha menos empatia, se coloque menos no lugar do outro, ocitocina, né? Fala ocitocina. Mas é por conta disso, por falta do abraço, que ele é comprovado cientificamente que ele gera um hormônio que vai fazer com que a pessoa ela se coloque mais no lugar do outro, que seja mais sensível, mais amorosa, mais carinhosa. E aí, tá vendo quanto problema causa? E outra coisa também é em questão da humilhação. Também acontece, pronto, a pessoa que ela é humilhada, ela não vai dar a opinião dela, porque ela pensa que tudo que ela fala é errado. E o que ela fala não tem importância. Por isso a importância do protagonismo também, que mostra a sua opinião é válida. A sua opinião que você fala é importante. Então já vai mostrar para o indivíduo que não, eu devo falar assim. E aí, também o que você fala, pode ser que todo mundo fala a coisa certa, todo mundo fala a coisa errada. E o que você fala que é errado, que é injusto, que é alguma coisa assim, quando você coloca para fora, tem como ser trabalhado, tem como ser moldado, por conta do debate que há ali, saudável. Também, aqueles pais autoritários que estão ali geram filhos autoritários, porque eles querem sempre provar para os pais porque são pessoas que ele ama, que ele tem, poxa vida, são meus pais. E todo filho ele quer deixar o pai alegre. Então, ele começa a fazer pelos pais e esquece de si. E aí, quando ele vai ser um profissional, ele quer ser tão, 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 tão perfeito que até as pessoas que trabalham junto com eles querem cobrar a mesma coisa. E as pessoas, elas não gostam de pessoas que ficam ali cobrando, gostam de ter uma liberdade também. Entendeu? Então, são vários problemas que vão ocasionando tudo isso. Um problema gera outro, que gera outro, gera outro. E tudo
A base disso é o medo de que ocorra de novo. O medo. Então, precisa ser tratado. Perdoar. Mesmo que a pessoa não chegue para conversar com você, mesmo que nunca dê para conversar, mas o perdão também ele é importante. O perdão também é necessário. Quer falar mais alguma coisa sobre esses traumas? Deixa eu ver outro trauma. A questão também do... quando a gente assistir aos vídeos, né? Tem a questão da injustiça também. Que quando uma criança, ela paga por uma coisa que ela não fez, né? Quando o pai briga com ela sem ela ter feito nada, aí ela já fica com aquilo na cabeça, né? De que ela vai ser injustiçada também. Então, assim, é necessário que os pais eles tenham uma consciência de que isso vai prejudicar a criança e ver a veracidade das coisas, né? E não cometer injustiça com criança, porque isso vai afetar a vida adulta. E outra questão também do abandono, né? De crianças que são, em algumas ocasiões, são realmente abandonadas pelos pais, e outras coisas que elas ficam com aquilo na mente. Se o pai deixa ela na escola e esquece, ela fica. Rejeitada. Ela se sente rejeitada, pensa que foi abandonada na escola e tal. E assim, isso gera aquele medo quando ela passa por situações semelhantes na vida adulta de que aquilo aconteça de novo, que ela vai ser abandonada, vai ser rejeitada. Isso dificulta muito as relações, né? Até a questão de confiar nas pessoas. Então, assim, são coisas que acontecem durante a infância e que parece assim, que não é nada, né? No momento que acontece, parece que não é nada. Porém, quando a criança cresce, isso torna algo assim que muda a forma dela viver, dela ver as coisas de uma forma muda muito. Então, assim, é importante que haja, assim, de ambas as partes, né? Como nós somos jovens, né, assim, e o que a gente passou na infância, que causou traumas, é importante que a gente tenha consciência de não fazer o mesmo, quando nos tornarmos adultos, não fazer o mesmo com os nossos filhos, né, porque a gente sabe que se acontecer com a gente ficou traumatizado, os nossos filhos podem ficar traumatizados. Então, assim, é importante ter a consciência de que não podemos repetir os mesmos erros. Temos que fazer diferente. Né, temos que fazer diferente. E o que aconteceu com a gente, aquela questão, né? A gente reviver e entender o porquê que aquilo aconteceu e que aconteceu no passado e ficou no passado. E trabalhar a nossa mente que não vai acontecer novamente e que as pessoas não são iguais, que cada um tem um jeito diferente. Então, assim, temos que aprender a lidar com essas situações, né? E fazer diferente. Justamente. Não vamos querer ter outra geração traumatizada. Verdade. Outra questão sobre a injustiça, muitas vezes a injustiça não é porque o pai quer, não, mas é por conta da falta do diálogo, de não acreditar na criança. Isso é muito importante. Muitas vezes aconteceu aqui em casa de eu falar assim, quando era pequenininha, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E eles sempre falaram assim, eu acredito no que você diz. E é importante a criança ouvir isso. A gente pensa que criança não entende nada, que ela não presta atenção, que ela esquece. Ela não vai lembrar disso que aconteceu, não. A criança lembra. E é muito importante você dizer, eu acredito em você, pode dizer a verdade. E acontece muito de pais que acreditam mais no o que as pessoas de fora dizem do que o filho que está dentro de casa. O que é isso, gente? Você não educou seu filho, não? Por isso você está desconfiando dele? O que acontece é isso? Isso daí é errado, isso daí tem que mudar, a gente tem que conversar com ele. Você está ali conversando com ele, está lhe perguntando, é porque você quer ouvir a verdade, você quer ouvir a opinião dele. Ele está dizendo que não fez, é porque ele não fez. Agora já surge outra questão. Se nunca trabalhou com a criança em relação à mentira,
É outra Isso. coisa. Mas é importante também trabalhar com a criança isso. E outra questão foi sobre a rejeição. O trauma que cria na pessoa rejeitada é que ninguém ama ela. E que todo mundo que chega pode sumir. E ela acaba não valorizando o momento de ficar sozinha. Há tempo de ficar juntos, há tempo de ficar separado. E todo esse momento, cada tempinho é importante e necessário. Não quer dizer que se você precisou do seu amigo agora, da sua família agora, ele não esteve ali, não quer dizer que eles não te amam. Eles não puderam estar ali agora. E por isso que a gente está aqui para ajudar, para conversar, para se abrir aqui com vocês, para dizer que vocês são importantes, para você dizer que vocês, se eu desligar aqui, que você é muito importante, você é muito especial. E não tem para que ficar assim desconfiado, ou ai, ninguém me ama, ai, porque eu nasci, ai, eu fui rejeitado. Você é especial, você é importante, você é incrível, você é lindo, você é lindo, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Entendam isso. E este aqui nesse momento, para que crescer junto com vocês. Não é bem mais fácil quando você está aqui crescendo junto com outras pessoas e tratando os seus traumas do que você sozinho? Então, a gente está aqui para tornar a sua vida mais fácil. E a gente não pode dizer reconheça ou aceite. A gente está aqui para impor, mas para andar do seu lado. Se você precisar da nossa ajuda, a gente vai estar aqui para você. Você entre em contato com a gente pelo direct, comigo, com a Isadora, e a gente vai estar pronto para ajudar vocês, porque vocês são especiais, porque vocês são importantes. E se você pensou em algum momento na sua vida que você não deveria ter nascido, você nasceu com um propósito. E cada dia que você está vivo é por um propósito. Então valorize, se valorize. Dê um tempinho para você também. É muito importante isso. Porque quando a gente tem que estar sozinho, é o tempo que a gente tem para pensar. É o tempo que a gente tem Karen e a Karen, a Isadora e a Isadora. Você. E é muito importante. Aí sempre fica... Um erro que há muito nos relacionamentos é o quê? Querer o outro para suprir as nossas necessidades. Mas isso daí vai ser muito ruim, porque as pessoas, elas não é que elas deixam a gente querendo, mas ela também tem o tempo dela. E nunca se apegue a uma pessoa assim, ela vai ser mais que suficiente, porque as pessoas decepcionam, mesmo não querendo. Elas acabam magoando, mesmo não querendo. Então, por isso que é importante esse processo de autoconhecimento, de ver o porquê está me afetando, quais são as minhas feridas, como que eu posso lutar para ser melhor, para destruir essa barreira que há em mim. Porque eu não quero repetir os mesmos erros. Mas só você dizer eu não quero e ter medo, você vai fazer. Então é importante esse processo de parar, pensar e ver como que eu posso ser diferente hoje. O que eu posso mudar para ser diferente? É importante que haja isso. E a gente não está aqui para abrir essas feridas e ficar só tocando nelas, não. Porque a gente não quer tocar porque vai doer, né? Mas a gente está aqui para limpar, para tratar e para estar aqui para provar. Nós não estamos dizendo nessas lives que estamos junto com você e não está demonstrando isso. Não, nós queremos provar isso. Trazer as soluções junto com você. Pode falar, Isadora, se quiser mais alguma coisinha. Então, gente, é como a Karen falou, né? Vocês têm que lidar com essas situações, mas de uma maneira que, assim, vendo que se vocês passaram por essas situações, ver que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, só que agora você pode mudar essa situação, você pode trabalhar a sua mente de uma forma que não machuque mais, que você comece a aceitar as coisas e ver que aquilo que aconteceu quando você era criança, ela não vai precisar lhe afetar tanto agora, porque você pode começar a curar essas feridas. Ver que você não é uma pessoa burra, que você tem suas limitações, mas que quando você foi xingado de burro na sua infância, aquilo foi porque
leve como se foi um da boca para fora. Sua mãe, seu pai estava chateado, estava com a cabeça cheia. Então, vocês têm que ver que aquilo que vocês sofreram, às vezes foi só algo da boca para fora, que vocês têm que se autoconhecer. Eu não sou burro, eu não sou incapaz, eu posso tomar as minhas decisões, eu não posso me apegar tanto às pessoas, porque as pessoas, elas não ficam, né? Elas vão e voltam. Então, assim, boa noite, elas nunca vão ficar permanentemente nas nossas vidas. E a gente tem que aceitar isso. Que os relacionamentos, a gente não tem essa questão de aquela pessoa vai ser 100% pra gente, porque ninguém é perfeito. As pessoas vão nos decepcionar, as pessoas, elas têm as vidas delas. Então, assim, temos que começar a ver as coisas de um modo diferente e começar a encarar como nós somos jovens protagonistas, né? Pessoas que têm que fazer parte da solução do problema e não querer ser mais um problema. Então, assim, não vamos ser pessoas depressivas, pessoas ansiosas, que tudo coloca na cabeça, que mistura muita coisa. Não. Vamos parar, pensar. Eu posso fazer diferente, eu posso mudar esse meu pensamento, não criar expectativas, né? Essa questão de colocar muita expectativa nas coisas. Isso não ajuda, né? Porque, assim, aquela coisa não acontece, aquela pessoa não faz jus ao que você esperava dela. Então, assim, temos que começar a ter essa mudança de pensamento, né? Às vezes, quando alguma pessoa sai da nossa vida, a gente já fica, eita, o que é que eu fiz? Eita, acho que eu fiz algo de errado. Essa pessoa, ela tinha que ir. Ela tinha que ir. Não precisava ficar na sua vida. Se ela saiu é porque ela tinha que ir, né? Não podemos nos apegar tanto. E temos que aprender a curar essas feridas. E curando. E aos poucos, nada é já. Aos poucos a gente vai tratando, né? Só não pode deixar que isso perdure pro resto da nossa vida, que a gente seremos idosos frustrados por não ter curado, por ter vivido com mágoa. Ah, meu pai me machucou muito na minha infância. Aí ficar com aquela mágoa. Aí passou isso pros filhos, né? Acabou passando pros filhos. E vai criando aquele ciclo vicioso. E não pode, a gente tem que parar agora. Epa, parou, vamos parar, não vamos continuar o ciclo. E isso não ficar se cobrando. Gente do céu, se cobrar, meu Deus. Teve um momento que eu cobrei tanto no ensino médio que eu ficava chorando por não ter tirado uma nota, por não ter compreendido um conteúdo. E isso eu sei que era muito errado. A gente não pode se cobrar tanto, né? Nós temos as nossas limitações. E temos que aprender a aceitar o nosso eu. Voltando à questão do protagonismo, tem a questão dos pilares do ser, né? Da gente se conhecer, né? A gente saber até onde a gente pode ir. A gente não pode, tem que ter um espelho e ficar com esse exercício, né? Quem sou eu? Por que isso acontece comigo? O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para isso não afetar tanto? O que é que eu posso fazer para não replicar essa situação? Não fazer isso com os outros? Na questão de ter a empatia. Temos que aprender a gerir as nossas emoções e aprender a não fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Justamente. Por isso que o reconhecimento colocado lá no início da live é um processo. O reconhecer é um processo difícil. O aceitar é um processo difícil, porque é mexendo com você. Tá dizendo que não é o outro que tem que mudar, não. É você que tem que mudar. Isso em todas as áreas da nossa vida é bem difícil, porque é bem fácil quando a gente fala assim, o outro que tem que mudar, problema dele. É fácil.
Mas quando fala, eu que tenho que aceitar. Aconteceu comigo, tá doendo, mas eu que tenho que mudar, eu que tenho que aceitar, eu que tenho que reconhecer, eu que tenho que dar a solução. A mudança tem que ocorrer aqui. E além do mais, eu tenho que ser diferente. Não posso deixar esse meu medo dominar, porque senão eu vou estar sendo igual aos meus. Eu vou estar fazendo igual as pessoas que fizeram com que eu tivesse Isso. aquele trauma. Então não é fácil, mas também não é impossível. Não. E é isso aqui eu comentei. E é isso mesmo, gente. Obrigada pela sua participação, Isadora. Foi muito especial a sua contribuição aqui. Mulher, eu que Eu gostei. agradeço. Eu também quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live, porque vocês apareceram, pelo boa noite, gente, pela contribuição aqui, que eu não estava lembrando o nome do hormônio, ocitocina. Ocitocina. Obrigada, gente. Pela interação de vocês aqui, eu fiquei com medo, porque tratando sobre traumas. E são coisas que doem, a gente não quer se abrir tanto, assim. Mas é importante, porque vários traumas que nós passamos é de outra pessoa também. Pronto, tinha muito medo de falar que o meu trauma era a minha testa, que eu não gostava da minha testa. Mas e aí? Teve um menino... Quem foi que falou aqui? Que também Foi a tinha com a Fran. testa? A Fran. A Fran, né? Ela disse que tinha trauma com a testa dela. Eu pensava que eu era a única que tinha. Então, do meu braço aqui, eu tinha vergonha. Hoje eu amo meu bracinho, gente. Então é importante. Gente, obrigada. Isso. Obrigada, gente. Outra coisa que você falou da testa e do braço, eu tenho meu sorriso. Eu passei, hoje eu tenho 19, né? Então eu passei uns 10 não. Vou colocar uns 15 anos. Uns 15 anos odiando o meu sorriso. Odiando, eu não tirava foto sorrindo. Eu tinha muito problema comigo. Eu tinha muito problema comigo. Eu não gostava do meu cabelo. Aí eu comecei a gostar dele. Eu tinha começado a gostar dele. Aí foi quando eu só tô com o cabelo liso, gente, porque eu cortei ele curtinho e eu cortei errado. Aí eu tive que passar o negócio pra consertar o corte, entendeu? Mas aí eu amo meu cabelo hoje em dia, mas antes eu não gostava. Também meu problema era com meu sorriso. Porque, ó, meu dente, assim, tem gente que não gosta de dentão grandão. Hoje em dia eu gosto do meu dentão grandão. Mas antes as pessoas falavam, ai, indico ele, dentão grandão, não sei o quê. E as pessoas eu ficava, ai, não vou sorrir, não, então sorri assim. Mas hoje eu não ligo, não me importa, eu amo meu sorriso. Mas antes eu não gostava. Eu tinha muito problema comigo. Ah, então somos duas. Ó, cabelo lindo desse. Pois é, né? Lindo demais. Mas aqui não tá natural não, viu, gente? Mas meu cabelo, ele é cacheado. Aí eu já fiz hoje cacheado pra parecer com um dele natural. Mas antes eu não gostava do meu cabelo, eu não aceitava do meu cabelo. Eu tinha muito problema comigo. E eu tô passando pela transição mesmo. Esse, ó, é o momento que eu tô passando agora, em caso da transição, né? Eu costumo... eu tô começando do zero, né? A aceitar o meu eu, né? Como eu sou de verdade. Eu até coloquei aparelho, essa que eu tirei e tal. Aí eu comecei a aceitar o meu sorriso como ele é e a gostar do meu sorriso. E a questão do meu cabelo. Obrigada, Meire. A questão do meu cabelo, eu passei 6 anos alisando o meu cabelo. Porque eu não gostava dele cacheado. E assim, meu irmão, quando ele chegava em casa, ele falava que meu cabelo era de bruxa, que meu cabelo era feio, que parecia uma vassoura. E tipo, esses comentários maldosos, né? E quando a gente é criança, a gente vai guardando essas coisas. Aí eu falo assim, não, eu vou mudar meu cabelo vai ser liso agora. E isso realmente me deu força pra alisar o cabelo, pra mudar. E quando eu fiz uma texturização, que eu vi ele cacheado, que eu olhei no espelho, eu tirei uma foto e postei assim, fiz aquela reflexão. Eu odiava meu cabelo e eu amei meu cabelo
cacheado. Meu sorriso eu odiava, não tirava foto sorrindo e eu amei o meu sorriso. Então, assim, a gente começa a aceitar como a gente é, como Deus nos fez. Isso é muito importante, né? Aceitar o nosso eu. Nossa, a gente é bem parecida, porque meu cabelo também, meu primo brincava muito comigo assim, porque teve um tempo, gente, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu peguei e consegui o cabelo numa moça que eu sempre cortava. Mas quando ela cortou, eu acho que é mudança de hormônio, não sei o que foi que aconteceu. E meu cabelo, ele mudou totalmente, ele era liso e cacheado. E ele mudou totalmente. Meu primo ficou, não sei, não ficou legal, ele ficava muito seco. Sei lá, ele ficou muito seco. Aí, minha prima falava muito assim, ai, seu cabelo é que nem ladrão, ou tá preso ou tá armado. E eu ficava, meu Deus, eu ficava triste, gente. Eu chorava tanto com o meu cabelo. Aí depois eu passei produto. E aí, depois que eu passei produto, eu deixei, depois fiquei, só passei uma vez, depois fiquei sem. E gostei do meu cabelo. E eu não tava nem aí. Mas hoje meu cabelo, ele, depois da progressiva, tem gente que fala que estraga. Ele estraga. Tem gente que estraga o cabelo mesmo. Mas o meu não. A progressiva, ele fez meu cabelo voltar como era antes, liso e cacheado. Ele fez voltar ao normal, eu fiquei besta. Graças a Tem Deus. reações diferentes, né? Porque O meu voltou ao normal, como era antes, graças a Deus. graças a Deus Deus, o ouviu meu meu ficou cheio de choro, queda e tanto resto. choro. Toda noite eu chorava. Mas minha filha, então. Olha, tem muita coisa que acontece. Eu tinha muito problema comigo, eu já disse aqui umas 300 vezes, né? Mas processo a gente vai aprendendo a nos amar. É muito Isso. importante. Que a opinião dos outros, ela não deve afetar de maneira alguma a gente. Não pode afetar. Vocês são Tinha uma demais. coisa. Obrigada. Eu vim aprender a gostar muito, muito do meu sorriso quando eu entrei no Colégio Formado de Jovens Protagonistas, que todo mundo falava, nossa, que sorriso lindo! Quando eu chego aqui, é tão bom ver o seu sorriso. Aí eu comecei a gostar do Mulher. meu sorriso, mas eu não gostava. Não Então, gostava. aconteceu o mesmo comigo. Foi! Quando eu entrei no integral, eu sempre gostei de fazer acolhimento. Sempre gostei de fazer acolhimento. Então, assim, e eu comecei a receber comentários. Nossa, é muito bom chegar na escola e ver o seu sorriso. Isadora, o seu sorriso é muito lindo. É, tipo, o sorriso mais bonito da escola. Essas coisas assim. E que começaram a mexer comigo e que me fez gostar mais do meu sorriso. E assim, eu acho que essa parte, os 3 anos que eu passei no integral foram os melhores anos, que eu aprendi muita coisa e foi o tempo que eu aprendi a gostar de mim do jeito que eu sou. Meu É alto verdade. astral, meu alto astral acolhendo as pessoas, quando eu recebo mensagens, saudade de ser acolhido por você na escola. Porque assim, agitada, sabe? Eu sou ligada no 220. Então, assim, quando eu cheguei, eu fazia acolhimento sozinha, às vezes, que o pessoal não queria, eu colocava lá uma música e ficava, bom dia, bom dia. Meu bom Eu dia. também fazia isso. Assim, Mas aí quando eu antes comecei. eu tinha problema comigo, mas hoje em dia eu não tenho, não. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Acho que é muito incrível. Eu acho que, assim, eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, embora seja muito turbulenta, muita coisa nova, né? Porque agora, às vezes eu me pego muito ansiosa, com medo do futuro, com medo do que vai vir. Só que aí eu tenho que parar e ver que tem que acontecer. E eu tenho que passar por Verdade. isso e tirar um aprendizado de tudo isso, né? E que pra gente chegar onde a gente quer, tem o processo, né? O caminho. E é o que torna a nossa chegada lá mais bonita, né? É o que a gente trilha pra chegar lá. Então não tem E por que lembra ficar das com pessoas medo. também. É isso. Pode falar. Não pode falar. Então, e a gente, nesse processo, a gente leva outras pessoas também. Por isso que a importância dessas lives, porque a gente sempre está caminhando junto com vocês. São traumas que a gente está aqui tratando juntos. E o primeiro processo é você reconhecer e você aceitar e dizer, eu tenho esse problema, eu me acho feia desse jeito, eu tenho que tratar isso, eu tenho que mudar isso. Ah, eu tenho esse trauma que me afeta muito, isso aconteceu comigo, mas eu tenho que mudar e outras pessoas também vão se identificar com você.
Então não é bom você guardar, porque quando a gente guarda, fere muito lá dentro. E quando a Sim. gente solta, E eu tava. pode falar. Assim, pode deixar, Mary. Vou tirar o medo da minha vida, eu vou tirar, ele vai sair. Então, uma coisa que eu observei muito no Instagram é um surto de transição. Um surto de transição. Não Uhum. sei se você já percebeu. Tá um surto de Já. transição capilar. Então, aí eu me peguei pensando assim, se quando essas pessoas que estão passando pela transição, quando elas, geralmente é quando é criança, quando está dos 11 aos 12, que já vai saindo, vai começando a ficar adolescente, né? Que começa a não gostar, quer se arrumar e não gostar do cabelo. Se essas É. pessoas, nessa etapa, elas tivessem recebido elogios de que o cabelo cacheado é bonito e que cada um tem que aceitar o seu cabelo do jeitinho que ele é, eu acho que teria menos pessoas hoje fazendo transição. Porque essas pessoas que estão começando a reconhecer que o cabelo é bonito, que o seu cabelo natural é bonito, quando elas eram menores, adolescentes, elas recebiam comentários, o quê? Cabelo de vassoura, é, comentários maldosos sobre os cabelos. E Ah, agora é tá um verdade. surto de que cabelo cacheado é muito bonito. Ah, seu cabelo cacheado é lindo, cabelo cacheado, cabelo cacheado. Por que isso não aconteceu antes de todo mundo, das pessoas terem que alisar o cabelo pra se enquadrar no padrão de cabelo liso? Cabelo liso é bonito. Verdade. Padrão, cabelo liso é bonito. Mas não, todos os cabelos são lindos, né? Do jeitinho que eles são. Enrolados, alinhados, ondulados. Todos são lindos. Eu acho assim que nós agora nós temos que fazer diferente. Se a gente vê uma criança com cabelo cacheado, nossa, como seu cabelo é lindo. Nossa, como seu cabelo é lindo, né? Tem que elogiar agora para que futuramente não esteja outra onda de transição de pessoas querendo voltar a ser como era o cabelo. E esse processo, às vezes, é doloroso, porque a gente passa 2 anos com um capacete. O meu cabelo, quando tá solto, ele fica inchado, porque essa parte tá cacheando e o restante todo tá liso, né? Então você passa por uma fase. Voltou. 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 Meu Ah. Deus. Ficou girando, falando sozinho. Gente, tá pausado, tá pausado. O meu travou pra E você também. foi, apareceu aqui. Eu disse, gente, vocês estão me ouvindo? Ninguém me respondeu. Então eu disse assim, então é o meu que travou aqui? O seu travou pra mim. E foi, não ouvi nada mais. E eu. Tudo bem, voltamos, gente. Já Então, estamos. vamos acabar esse nosso momento. Tá muito empolgante. Muito, muito, É, muito, muito. eu me empolgo muito pra falar, meu Deus. Aí eu também amo falar, se pudesse, ó. É porque o Instagram, ele fecha depois de um tempo. Aí Isso. corta. E já aconteceu isso aqui nessas lives e eu fico, meu Deus. Então, a gente vai estar encerrando agora. Muito obrigada pela participação de vocês. Me perdoe por ter travado aqui o negócio no final. Mas é isso. Obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada novamente, Isadora, pela sua participação. Contribuiu grandemente. E é isso. Boa noite. Beijo. Beijo. E eu que agradeço, viu? Pelo convite, por esse momento incrível.
E é encontrar alguém com os mesmos pensamentos, com os mesmos traumas e falar abertamente com outras pessoas. Foi muito incrível, viu? Muito Imagina, obrigada. fazer com o meu. E, gente, Tchau. muito obrigada a vocês também, viu? E qualquer coisa, podem falar no nosso direct. Se ficou alguma dúvida, podem falar com a gente, viu? Se precisar de Muito ajuda, para obrigada. conversar, trocar ideias, saber até mais. Eu não ligo não de falar sobre os meus traumas também, não, pra gente compartilhar e Eu crescer também não. juntos. Se vocês quiserem uma live 1.2 agora, né? Também não liga, não. Eu também não, ó, de boa. Vocês que mandam aí, ó. Vocês Tá que certo, mandam. gente. Tchau. Obrigada. Beijo. Imagina. Beijo. Eu te agradeço.